A variante Delta, essa em grande disseminação no Rio de Janeiro, tem o dobro de risco de levar à hospitalização na comparação com a variante Alfa. É o que diz um estudo recente da revista The Lancet. E tem um outro dado alarmante também nesse contexto: milhares de pessoas na cidade do Rio não voltaram para tomar a segunda dose. A gente sabe que esse cenário se repete em outras partes do país. Eu vou conversar agora com o imunologista, é docente do Instituto de Educação Médica, Dr. Luiz Weber Bandeira. Doutor, obrigada pela participação conosco. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu queria que o senhor falasse um pouco com a gente sobre esse impacto da chegada da Delta aqui no Brasil. Desde o início já estava muito claro como ela era mais transmissível. Agora a gente entra numa discussão mais profunda da capacidade dela de agravar a situação das pessoas que são contaminadas. O que a gente tem de informação concreta sobre esse assunto, doutor? Eu vou começar a minha verbalização com uma fórmula médica. A doença, ela é inversamente proporcional à resistência e diretamente proporcional à quantidade de micro-organismo e à força desse micro-organismo. Então, a força é chamada virulência. Então, teoricamente, durante uma epidemia ou uma pandemia, a principal conduta e primeira conduta é você evitar a transmissão, que seriam os cuidados de higiene e o cuidado de evitar a transmissão. O que evita a transmissão são as máscaras, não é? E aí depois, rapidamente, haveria o início da vacinação. Nós estamos na cidade do Rio de Janeiro, eu pertenço como convidado ao Comitê de Enfrentamento do Covid da cidade do Rio de Janeiro, cujo presidente é o secretário de Saúde, Dr. Daniel Soranz. A nossa atividade é uma atividade de aconselhamento científico. Há 2 meses, nós já tínhamos calculado a possibilidade de haver novas variantes. E por isso, na ata de há 2 meses, constava de possíveis medidas restritivas. A variante Delta, a indiana, ela, no Brasil, esse índice, esse percentual que é mostrado, a minha opinião própria, é que é maior, porque nós fazemos muito pouco sequenciamento genético. A cidade do Rio de Janeiro faz sequenciamento genético na Fiocruz e também manda para São Paulo. E nós estamos com uma média de 66% dos pacientes que ficam doentes com a variante Delta. Então, essa variante é diferente do coronavírus inicial, que uma pessoa transmitia para 2 pessoas. A variante Delta, uma pessoa transmite para 6 pessoas. E mais uma coisa importante, a modificação, a mutação que esse vírus sofreu na proteína que se liga à célula, porque eu vejo o seguinte: os vírus não são seres vivos, os vírus não são seres vivos, não são considerados seres vivos. Eles precisam obrigatoriamente entrar na célula para se multiplicar. Quando ele sofreu essa mutação Delta, sofreu 2 tipos de mutação na proteína que se liga ao seu receptor na célula. E essa modificação fez com que a configuração dessa molécula, da proteína S, ficasse mais ávida pelo receptor na célula. Então, além dele ser mais transmissível, ele tem mais facilidade de entrar na célula. O que nós temos reparado é que as pessoas que estão vacinadas com as 2 doses, que é a partir dos 65 anos já, elas têm apresentado os quadros de infecções com a Delta. Por que motivo que a gente acha isso? Por 3 motivos. Um, que essas pessoas, por estarem vacinadas, deixaram de ter o controle do uso da máscara e da higiene das mãos. O segundo é a própria genética do indivíduo, que responde mais ou menos ao seu sistema imune. E o terceiro é, efetivamente, que a partir dos 65 anos, a nossa imunidade tem a senectude, o envelhecimento, né?
Mas, por outro lado, as pessoas que são internadas com variante Delta, vacinadas, elas têm uma doença mais leve e o percentual dessas pessoas que são internadas com variante Delta, quando vacinada com as 2 doses, diminuiu bastante. Professor, eu quero agradecer muito sua participação conosco nesta tarde, nos ajudando a entender o risco que a Delta representa e reforçando aí, né, a partir disso, como é importante que as pessoas tomem as 2 doses e agora essa dose de reforço que já começa a ser aplicada no Rio de Janeiro a partir de quarta-feira. Obrigada, viu, doutor? Uma ótima semana. Obrigado a você.